Meu nome é Ivanice Rodrigues. Tenho um curso de terapeutas em mandalas e outros cursos na uniet.com.br, também na EAD Abrat, e vou hoje falar para vocês o que são mandalas. Eu não vou estar exemplificando teoricamente, porque no curso de terapeuta de mandalas, nós estudamos a simbologia, a geometria, a parte numérica, as cartas das mandalas, como colocar isso num ambiente mais terapêutico. Mas, a maioria das vezes, as pessoas me perguntam, o que são mandalas? Por que elas me acalmam? Porque ao pintar a mandala, percebo que houve uma transmutação no meu ser. Ao olhar uma mandala ou meditar com ela, percebo que me acalmo. Por que elas fazem isso? O que elas querem dizer? Por que elas conseguem fazer essa transmutação dentro de mim mesma? Então, o interessante é que nós saibamos o que elas são, para que nós entendamos o que ela transforma. Então, as mandalas são estudadas de várias formas, né? Elas são estudadas na terapia, elas são estudadas na arte-terapia, elas são estudadas no budismo, elas são estudadas na radiestesia, elas são estudadas alquimicamente, elas são estudadas na maçonaria, ela é estudada de vários contextos, e todos os contextos em um só, ele abrange uma só, a essência do ser, o ser nós mesmos, né? O alcançar a plenitude, alcançar a nossa paz interior, independente do que aconteça no exterior, né? Estarmos em contato conosco mesmo. Então, a mandala, ela é um autoconhecimento que volta para nós mesmos, né? Como se nós voltássemos para a nossa mais grande essência, a nossa estrela da alma, né? Então, agora nós vamos estar exemplificando tudo isso. Então, começando com um círculo. Então, a mandala, ela é um círculo. E como todo círculo, ela representa o zero. E o zero é o quê? É o vazio. É uma bola onde ela tem o quê? Todos os nossos desejos, né? Tudo aquilo que nós almejamos. Então, quando nós transformamos esse vazio em algo mais, é aonde nós encontramos a nossa essência, que é esse pontinho preto, onde parece um olho, né? Nós temos o nosso olho também é uma grande mandala, porque ele vê aquilo que nós queremos, né? Ele olha, ele aprende, ele codifica toda a nossa realidade. Então, a mandala, ela faz isso, ela codifica aquilo que nós desejamos. E onde nós encontramos as mandalas? Nós encontramos a mandala no nosso planeta Terra, chamado Gaia. Nós encontramos a mandala na nossa gestação, onde nós criamos outras mandalas, né, perfeitas, que nós vamos ver. Nós olhamos ou vemos a mandala numa flor, no girassol, nas rosas. Nós temos a mandala nas frutas, numa maçã, que é o conhecimento, a sabedoria. Leonardo da Vinci faz essa referência nas suas obras como se o feto fosse a própria semente da maçã, porque nós somos também o ser da sabedoria, né? Onde nós sempre estamos em busca do conhecimento, seja ele lá como for, nos livros, fora dos livros, nas viagens, no dia a dia, no contato com o outro. Então, nós somos esta maçã, esta mandala viva. Nos próprios remédios, a maioria dos remédios que cura a dor da alma, ele acolhe com pílulas arredondadas.
Aonde nós compomos, onde guardamos esse remédio, nós guardamos num vidro que é exatamente circular. A água que tomamos, na maioria das vezes, o copo é circular. Então, tudo aquilo que é circular, tudo aquilo que nos rodeiam, é uma mandala. É uma essência que está girando em torno de nós. As nossas energias, os nossos chakras, os nossos centros energéticos, eles giram como se fossem relógios, né? O relógio, ele é redondo. Então, ele está ali girando. Quando nós trabalhamos com energias, seja no Reiki, no Magnify Healing, nas várias técnicas de energias curativas, nós sempre usamos os círculos, né? Os círculos xamânicos, as rodas de cura, vamos dizer assim, as hélices duplas de energias, as espirais, né, energéticas, o chokurei do Reiki. Então, todas as espirais, elas estão ali, o DNA nosso espiralado, né? Então, isto são mandalas. Estas são as transformações, né? O olhar uma mandala, o pintar uma mandala, ela vai trabalhar toda essa nossa essência. Aí nós encontramos o labirinto. O labirinto, ele é o primo da mandala. Eu gosto muito dele porque ele é o útero da mãe, né? Ele é onde entra a semente do pai para ir até a flor de lótus e germinar um ser e sair novamente. Então, o trabalho com o labirinto é um trabalho em que busca a nossa essência maior, né? O nosso caminho maior, a nossa própria vida. Então, este é a representação do útero da mulher. É o maior, vamos dizer assim, representação feminina. Aqui eu representei porque na flor de lótus, ou na flor da essência do labirinto, nós trabalhamos todas as deusas. Por que trabalhamos todas as deusas? Porque a partir da semente do Deus homem, que entra dentro do labirinto, ela vai até a semente da deusa mulher, para que possa fazer a sua semeadura e retornar à terra. E retornar na saída do labirinto, para que o nascimento, um novo ser, retome todos os seus caminhos, né? Recomece o seu labirinto. Então, o labirinto, ele vai trabalhar aí os deuses, as deusas, todo um contexto essencial para a vida. Lembrando que, olha, lá a flor de lótus, ou a florzinha que tem aqui no labirinto, nós vamos estar falando dela mais para frente, e lembrando que ela tem 6 pétalas. O porquê das 6 pétalas, não esqueçam disso. Vamos concluir o círculo, né? O que representa o círculo numa mandala? Representa a mãe terra, Gaia. Representa o acolhedor, aquele que acolhe a semente e cuida para que ela retorne a sua essência. Então, todo círculo, ele é feito de amor, de amor incondicional, de pureza sublime, de compaixão. Este é o círculo da mandala. Agora a gente vai partir para uma outra parte da mandala. O quadrado. O quadrado, ele é essencial. Ah, mas o quadrado é mandala? Sim, ela é mandala também. Ela é mandala porque ela cria o nosso material. Ela cria o nosso número 1, que é o nosso nascimento. Então, lá no labirinto, foi colocada a semente, o desejo, mas para ele sair, veio o número 1, que é o nascimento. Tudo aquilo que materializa, né? O tronco da árvore, as próprias raízes, o rio, a ponte que dá o nosso caminho de um lado para o outro da estrada. Os remédios vêm sempre numa caixinha quadrada para que você pegue os comprimidos
em algo redondo, onde moramos vários prédios, cada vez mais imponentes, para dar o poder material, né? Aquilo que nós realizamos, aquilo que nós temos como poder, as janelas. O nosso olho é redondo, mas as janelas da casa são quadradas. Para quê? Para que mostre que nós temos que criar, que nós temos que realizar as nossas casas, os nossos carros. Eles têm o composto de quadrados com redondos, né? Precisamos das estradas que são também retas. O rio nada mais é do que material, né? Ele corre em linha horizontal. Então, tudo que é reto, tudo que é horizontal, ele é material. Ele é o Pai, ele é o poder. Então, concluindo que o quadrado é o Pai, é o poder, são as linhas retas do I Ching, né? Que torna o que? O caminho do escritório, que transforma em dinheiro, que o próprio dinheiro são linhas retas formando um retângulo, né? As nossas casas construídas em quadrados cada vez menores, a televisão, o computador, tudo que é material, tudo aquilo que nós podemos realizar, estar realizando, ele está nas linhas retas, ele está no quadrado. Juntem a isso o número 6, né? Que significa a flor de lótus, o número 2, que é a mãe, que é o círculo, o número 1, que é o pai, que se transforma num quadrado. Aí eu parto por triângulo. O triângulo é a evolução, é a transmutação, é a transformação. O triângulo é o filho. Quando eu tenho o triângulo, eu tenho para cima o pai, o céu. Quando eu ponho ele para baixo, eu tenho a mãe, a terra. Eu tenho as pirâmides no Egito, que até hoje estão lá, para que nós temos o contato com o ser divino. Quando nós temos a pirâmide alimentar para cima, nós temos o equilíbrio, né? Nós temos a alimentação saudável. Não que nós não temos a alimentação saudável quando nós não estamos em equilíbrio para baixo com a mãe, mas nós estamos muito terra. Então, por isso que tem que ter o equilíbrio também na alimentação, para que a gente esteja em equilíbrio com o nosso pai e com a nossa mãe. Por quando nós estamos muito mãe, muito terra, nós costumamos gostar de coisas que tenham raízes, que sejam densas, né? Óleo, massa, tudo aquilo que dá uma densidade maior. Quando nós estamos ligados com o pai, nós estamos pedindo alimentação mais leve, fruta, verdura, tudo aquilo que é mais leve, né? Tudo aquilo que dá a levidade do céu. Então, este equilíbrio com os dois é interessante. Quem frequenta a igreja católica sabe que o padre, ele senta numa cadeira no qual ele põe um triângulo para cima e outro para baixo, para que haja equilíbrio entre o céu e a terra, entre o pai e a mãe. Nós vamos encontrar o triângulo formado como equilíbrio na estrela de Davi e também no hexagrama. A estrela de Davi, ele é construído como se ele estivesse sobreposto, né? Tornando um símbolo da nação de Israel. Lá em Apocalipse 22:16, Jesus disse assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela radiosa da manhã. Então, a estrela de Davi é a representação do ser crístico, independente de qualquer religião. Não que a religião, que você tenha a estrela de Davi, você tenha esta ou aquela instituição. Não. O ser crístico é o ser que acredita no próprio ser, num ser maior, né? Independente da instituição. O hexagrama entrelaçado, ele é o de Salomão, que representa a água e o fogo. Ele é usado muito pelos alquimistas, né?
O autor maçônico S. Cooke, ele diz que ele é o equilíbrio e a harmonia. Então, a mandala perfeita, ela tá lá no Leonardo da Vinci, no nós, seres humanos, né? Nós estamos aí na mandala perfeita. Nós somos essa mandala. Nós temos as linhas retas, as linhas arredondadas. Nós formamos tudo isso. Então, olha, vamos lembrar que o círculo é a mãe que acolhe, o pai é o quadrado que materializa e o triângulo é o filho que transmuta e transforma. Então, se nós juntarmos o círculo da mãe que cuida e acolhe, o quadrado do pai que recebe, educa e dá poder, e o triângulo que recria, transmuta e transforma, eu vou ter o número 1 mais o 2, que significa o 3, a trindade, e vou ter o 4, que seria o material, o que transforma em realidade. O que sonha, o vazio, o que sonha, o triângulo, o que transforma, e o quadrado, o que materializa. Aí, no livro da Mandala Alquímica, do Adam McLean, ele faz essa exemplificação muito clara, né? Entre o enquadrante do círculo. Ele tem o círculo, o triângulo, depois o quadrado e o círculo novamente, para significar a mãe que acolhe, o filho que evolui e o pai que transforma. Ó, a mãe que acolhe, o filho que evolui e o pai que não só transforma, mas que materializa tudo aquilo que nós vemos. Aqui nós vamos voltar lá nas pétalas. Lembra que eu falei das pétalas do labirinto? E também na estrela de Davi. A estrela de Davi, ele diz que ele tem na ponta a misericórdia, depois o perdão, a justiça, o bem, o amor e a verdade. Depois eu tenho no labirinto, a Kathleen, ela fez um livro que chama A Fonte dos Milagres, os 7 Passos para o Pai Nosso, e ela faz uma análise dessas 6 pétalas da flor que nós encontramos no labirinto, que seria a fé, a rendição, o serviço, a abundância, o perdão e a superação de obstáculos. Lembrando que o número 6, que também é o 666, nos caminhos de Avalon da Jean Bollen, ela diz o seguinte, que lá no labirinto de Chartres, a representação da flor de lótus é a representação de todas as deusas. E assim como os lugares em que as deusas eram cultuadas, tornaram-se igrejas cristãs na época do patriarcado. Então, seus símbolos também foram absorvidos. Antes de se tornar o símbolo de Maria, a rosa vermelha desabrochada era associada também a Afrodite, que representava a maturidade sexual. Então, lá na igreja de Chartres, que é dedicada à Virgem Maria, é repleta de rosa. A luz que atravessa 3 enormes e belíssimas róseas de vitral e uma rosa simbólica ocupa dentro do labirinto. Então, o caminho do labirinto tem exatamente 666 pés. Isso significa que ela tem 2,3 metros de comprimento. Segundo a Barbara Work, o 666 era o número sagrado de Afrodite. Na teologia cristã, ela se tornou o quê? O demoníaco, mas ela não era. O número 6 significa harmonia. Então, o número 66, ela é representado a deusa Afrodite. Só que lembra que eu falei para vocês que o labirinto ele começa com a entrada, que é a semente, que é o caule. Aqui representado bem na entradinha aqui da flor de lótus, que são as raízes da árvore. Eila aqui com os nossos pés, as nossas pernas. Então, ele começa com o número 1.
Lembra não, tudo que nós ouvimos é que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. Então veja bem, o labirinto é a representação de um ovário. Ali foi criada uma semente, na qual o número 6, que é a mãe, criou, cuidou. Deus, com o número 1, com a sua raiz, colocou a semente lá na sua essência da deusa. Depois ela transformou isso e devolveu à terra, saindo do labirinto. E aí Deus descansou por quê? Ele não descansou. Ele presenteou a humanidade com a própria vida. Deu-lhes as raízes, que são suas pernas, para que pudesse se mover neste mundo. Então ele não descansou. Ele presenteou esse número 1, que é o 7º, que é nós também temos como significado que 7 é a idade da razão. É quando a criança começa a criar o que? As suas próprias atitudes, né? Quando de 7 em 7 nós nos transformamos. Então, este 7 significa que há sempre uma transformação, quando você usa o equilíbrio do 6 mais o número 1 do 7. A mandala nada mais é do que nós mesmos, as nossas raízes como caule número 1. Toda o nosso processo, né, de abundância, de espiritualidade, representado na flor de lótus e devolvido para nós no triângulo, né, da evolução do filho, que está representado em todas as curas esotéricas, ou curas não esotéricas, porque há uma diferença muito grande hoje em dia quando nós falamos esotéricos. O esotérico aqui que eu falo é com S, é o esotérico interior, é o esotérico de plenitude. O esotérico com X é o externo. É onde as pessoas buscam ultimamente mostrar ao outro que ela é esotérica. Ela se veste, ela se transmuta. Esta não é a minha palavra. O meu esotérico é estar dentro de si próprio, transformar-se a sua essência, ser uma árvore, né? No xamanismo, nós dizemos que é o povo em pé. Então, o povo em pé fala da raiz e da doação. É o reestabelecer. É através da ligação com a terra que podemos doar livremente. Então, a raiz do ser está ali, onde está a força. A raiz deve estar plantada firmemente sobre o solo da mãe. Então, a raiz, nossos pés, nosso pai, deve estar plantado no nosso círculo, na nossa mãe, né? Ela está dentro de nós, ela silencia dentro dela, ela é una conosco, né? Então, quando nós pensamos em espirais, quando nós pensamos em mandala, é isso, é o nosso ser, é a busca de nós mesmos. Por isso, a mandala é um autoconhecimento, é o conhecimento de nós mesmos. Então, espero que vocês tenham entendido o que é a mandala. Então, o porquê que ela transforma todo o ser? Porque ela nos equilibra. Ela faz com que nós encontremos nós mesmos, aquela parte de nós esquecida, porque nós somos o todo, nós somos a totalidade, nós somos a árvore maior. E para que a gente possa estar em contato com tudo isso, nós precisamos estar em contato com o círculo, com o triângulo e com o quadrado. Vou concluir com vocês, né? Então, esse conhecimento da mandala, revisando, a mandala é tudo que nos circunda, ou é tudo aquilo que nos vamos dizer assim, está nos circulando, né? Então, a mandala, quando nós pintamos, quando nós fazemos uma terapia, quando nós andamos no labirinto, faz com que o nosso hemisfério direito e esquerdo equilibre.
Então é por isso que ao pintar uma mandala, nós nos acalmamos. Por quê? Porque o nosso ser interior, a nossa alma interior, reconhece esse trabalho que equilibra. Então, nós precisamos estar em contato com o círculo para que haja esse equilíbrio nos dois hemisférios. Tanto é que quando nós vemos uma imagem, um vulto, nós sempre vamos ver rosto. E isso já dito pelos cientistas, né? Então, independente de conhecer teoricamente a mandala, estudá-la, interpretar, conhecer sua simbologia, numerologia, nós podemos estar trabalhando conosco mesmo a mandala. Por vezes, inconscientemente, nós trabalhamos a mandala nos nossos afazeres, né? E com isso, acalmando o nosso ser. Então, pintar a mandala, trabalhar artesanalmente com mandalas. Por exemplo, um crochê feito de rosas é uma mandala. Você está trabalhando, você está acalmando, equilibrando o seu ser. O ato de parar é mandálico, né? Nós necessitamos dessa parada para que o nosso organismo se reorganize. Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é a mandala. Quando ela é usada numa terapia, né, num set terapêutico, o terapeuta tem um conhecimento teórico para tudo isso, então ele sabe aonde trabalhar isto no cliente. E quando nós usamos como autoconhecimento, inconscientemente nós vamos trabalhando os nossos conflitos, né? Quando nós andamos aí no labirinto, nós vamos procurar os nossos caminhos, a nossa redenção. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação. Tentei fazer o mais simples possível. Coloquei aí as 3 principais características, vamos dizer assim, geométrica da mandala, porque mandalas são geometrias, né? E geometrias sagradas, para que vocês pudessem entender tudo isso. E qualquer dúvida eu estou à disposição por e-mail, pela escola, né? Uniet ou Abrat, e fico agradecida pela disposição de vocês por ter me escutado. Namastê a todos. Namastê, namastê.